Eles são os mais devastadores de todos os desastres naturais. Terremotos. Destroem cidades, eliminam vidas humanas, iniciam incêndios e caos. Cientistas desesperados tentam prevê-los e engenheiros projetam edifícios inteligentes para desafiá-los. Mas estamos realmente preparados para o maior de todos os terremotos? Ultraciência. A Terra treme mais de 1 milhão de vezes por ano. A maioria dos tremores raramente fazem uma xícara se mexer, mas de tempos em tempos, o temperamento irracível da Terra irrompe em ataques de raiva homicida. Entre um terremoto e outro, em lugares onde a Terra se move com violência, a vida prossegue tingida de fatalismo. A pressão aumenta silenciosamente sob os pés das pessoas. E a história de devastação de antigos terremotos permanece suspensa no ar como uma espada de Damocles sobre suas cabeças. Com tantas vidas humanas em jogo e o tempo passando no relógio geológico, os cientistas estão correndo contra o inevitável. Até agora, eles falharam na tentativa de predizer quando os terremotos iriam ocorrer. Agora, alguns dizem que jamais conseguiremos, que devemos aprender a viver com eles. Mas o como e o porquê dos terremotos já são conhecidos. A camada externa do planeta, a crosta, é formada por cerca de 12 grandes segmentos chamados placas tectônicas. Essas placas sólidas boiam sobre as imensas e vagarosas correntes de rocha derretida que formam o manto da Terra. Junto às bordas dessas placas, onde elas se aproximam ou se afastam uma das outras, a ilusão de terra firme desaparece. Aqui, onde a placa do Pacífico encontra a placa da América do Norte, ambas, Los Angeles e São Francisco, descansam sobre a temperamental falha de San Andreas. Milhões de californianos já experimentaram a sua fúria através dos anos. A San Andreas é chamada de falha de transformação, onde as placas se raspam ao passarem uma pela outra, enquanto a placa do Pacífico empurra a placa do Norte a uma taxa de 5 centímetros por ano. A rocha sólida da crosta resiste ao movimento das placas, mas, como revelam essas imagens do satélite, quando a pressão cresce a ponto de superar a resistência, a crosta se rompe e a placa do Pacífico escorrega para frente, liberando a grande quantidade de energia que cria um terremoto. Enquanto os californianos esperam pelo grande terremoto, os japoneses vivem com medo do seu próprio Daijishin, como eles o chamam. Pouco além da sua costa leste, não 2, mas 4 placas tectônicas se encontraram, colocando as pequenas ilhas sobre uma mortal encruzilhada tectônica. As placas nessa trêmula e perigosa região estão todas em movimento. Quando 2 placas são esmagadas uma contra a outra, uma é forçada por cima de outra, criando uma zona de subdução. As massas são imensas. As forças formidáveis geram ondas sísmicas que percorrem a crosta do nosso planeta. O que nós sentimos são os movimentos dessas ondas no nível do solo. Sempre que as placas se esmagam, Tóquio prende a respiração, e enquanto as convulsões da Terra ameaçam a capital do Japão, as repercussões financeiras poderiam desencadear uma destruição nas economias de todo o mundo. Se Tóquio cair com o próximo grande terremoto, alguns peritos predizem que os mercados financeiros globais cairão também com a repercussão. As pessoas de Tóquio sabem que o Daijishin está vindo. Não é um caso de ser, mas de quando. Os terremotos seguem um certo ciclo e agora os ciclos estão voltando. Essa cidade não sente um grande terremoto há 60 anos e, historicamente falando, os terremotos sempre aconteceram em Tóquio. O jornalista, autor e morador de Tóquio, Peter Redfield,
Há tempos vem observando os preparativos da cidade para o grande terremoto e não está impressionado. Existe uma mentalidade aqui e, na verdade, isto é uma política do governo de que haverá um aviso. Eu tenho procurado uma prova concreta de que eles poderão ou não dar um aviso, e essa possibilidade é muito remota. Cerca de 10% de toda a energia sísmica liberada no mundo afeta o Japão. O governo japonês espera que eles tenham um aviso, pelo menos 2 dias antes do grande terremoto, tempo suficiente para evacuar Tóquio. Eles acreditam que uma série de pequenos tremores alertará as autoridades. Milhões de pessoas estão confiando na ciência da predição. A prontidão do Japão quanto aos terremotos é impressionante na superfície. A agência meteorológica deles monitora sismógrafos espalhados através das ilhas que detectam as atividades de terremotos 24 horas por dia. Se um aumento dramático de atividade é observado, o Comitê de Avaliação de Terremotos se reúne para avaliar a evidência. Se a informação indicar um grande terremoto num futuro próximo, eles alertaram o primeiro-ministro, que na teoria emitirá o alerta e Tóquio será evacuada. Mas até hoje, nenhum alerta foi anunciado. O Centro de Prevenção de Desastres de Tóquio. Todas as grandes decisões sobre crises serão tomadas nesta estratégica sala de guerra. Muitos peritos em terremotos acham que a crença de Tóquio em um aviso tem fundações mais fracas que a própria cidade. Sem nenhum aviso, na fria madrugada de 17 de janeiro de 1995, às 5h46 da manhã, a população da cidade japonesa de Kobe foi sacudida por um brutal despertar. O terremoto atingiu 7,2 na escala Richter, matou mais de 5.500 pessoas, feriu 35 mil e destruiu ou danificou seriamente cerca de 180 mil edifícios e casas. A cidade ficou intransitável. Não havia água, gás, energia, nem linhas telefônicas. Todo o comércio, indústria e serviços pararam. A fé japonesa na capacidade de prever os terremotos é sumariamente destruída. Uma das mais importantes lições aprendidas com o terremoto de Kobe foi que prédios antigos desabam. Eles precisam ser preparados. Assim, os japoneses iniciaram um programa para fazer uma avaliação dos edifícios antigos. Peter Yenev já inspecionou os locais de 30 grandes terremotos. Apenas 2 dias após o terremoto de Kobe, ele estava lá, registrando a devastação. O que realmente faz falta no Japão, e aliás, na maior parte do mundo, é o conceito de gerenciamento de risco. Na Califórnia, adotaram o gerenciamento de risco como modo de planejar o futuro. Melhor que a previsão, eles depositaram a fé na engenharia para construir os edifícios à prova de terremoto. EQE, a empresa de Yenev, participou da reforma da magnífica Ópera de São Francisco, danificada durante o devastador terremoto que atingiu a cidade em 1989. Houve algum dano aqui no terremoto de 89? Um monte. Os engenheiros do EQE usam computadores para simular os efeitos de grandes terremotos sobre os edifícios existentes. E aí, projetam as modificações para fazer com que os edifícios assimilem e aguentem esses efeitos. Esse processo de construção é chamado de retroajuste. O retroajuste aumenta a força e a resistência de uma estrutura existente e pode também isolar o edifício do movimento do solo durante um terremoto. Efeitos vitais, como o Centro Médico dos Veteranos em Long Beach, têm a prioridade máxima. Quando o grande terremoto chegar, os hospitais devem permanecer intactos para a sobrevivência dos feridos. O pessoal médico que estará se desdobrando para atender as baixas vai se sentir quase desamparado se a estrutura do edifício ou os sistemas falharem. Esses isoladores de base inseridos debaixo dos pilares da fundação do centro médico absorvem o movimento de balanço do solo, reduzindo os efeitos de um terremoto. Além disso, a água, o gás e a tubulação de drenagem do hospital não estão mais conectados rigidamente à estrutura. O resultado: o edifício inteiro pode se mover para os lados até 40 centímetros sem destruir o sistema vital de tubulação.
Mesmo a adorada ponte Golden Gate, que fica a cerca de 10 quilômetros da falha de San Andreas, brevemente será retroajustada para ter uma chance melhor de enfrentar o grande terremoto. O terremoto de São Francisco de 1906, o último grande enfrentado pela cidade, ocorreu antes da invenção do sismógrafo, mas provavelmente teria registrado um incrível índice de 8,3. A firma de engenharia T.Y. Lee International, que trabalha com a administração da ponte Golden Gate, fez a ponte passar por um terremoto no mesmo nível, mas no computador. O modelo do computador demonstra os pontos vulneráveis da ponte. As torres rígidas, assim como a moldura de aço na qual a rodovia está montada, não vergam com o movimento. Por isso, elas se torcem. A solução: um novo sistema âncora que permitirá que a ponte inteira se eleve e flexione. Esse retroajuste, que custa 175 milhões de dólares, reduzirá dramaticamente o risco de dano contra terremotos comparáveis ao de 1906. Um investimento considerável, mas se a ponte fosse vítima de um grande terremoto, custaria 8 vezes mais reconstruí-la. As imagens da Califórnia e de Kobe são inesquecíveis. O Japão ensinou ao mundo como os terremotos podem transformar rodovias em armadilhas mortais. Com um grande terremoto tão próximo, os peritos estão observando nervosamente as estradas de Tóquio. Construídas na pressa de preparar a cidade para as Olimpíadas de 1964, muitas parecem tragédias iminentes. Esse é um típico exemplo da espécie de problema que temos em Tóquio. Essa é a rodovia número 1, que leva direto ao centro da cidade e foi construída no começo dos anos 60, durante um período apressado de desenvolvimento. Foi construída em solo muito instável e macio, e um dos problemas com esse tipo de estrutura é que, veja por exemplo esse pilar atrás de mim, como é antigo. Durante um terremoto, o concreto tende a quebrar e se despedaçar, e as barras de reforço que estão segurando a coisa toda virão abaixo. O resultado é que toda a estrutura vai desabar. Agora estão tentando reverter isso e estão correndo contra o tempo, porque existem milhares dessas colunas. Com tantas rodovias para consertar, Tóquio tem pouca escolha, a não ser consertar as estruturas existentes e esperar pelo melhor. Pilar por pilar, as rodovias elevadas de Tóquio estão sendo embrulhadas com coberturas metálicas. A esperança de que as coberturas evitarão que o concreto sofra rupturas e se desprenda, como aconteceu em Kobe, com consequências desastrosas. Na verdade, no campo da engenharia, sabemos o suficiente para evitar a perda de vidas. Sabemos o bastante para diminuir e praticamente eliminar a perda de propriedades se estivermos dispostos a gastar mais dinheiro. A nova geração de edifícios inteligentes lidará com as forças da natureza com um comportamento parecido com o do corpo humano, sentindo e reagindo ao que sente. Neste edifício em Tóquio, a empresa Kajima instalou contrapesos controlados por computador para reduzir as vibrações de um terremoto. Instalado no último andar, o mecanismo consiste de 2 pesos. O peso maior é passivo e se opõe ao balanço do edifício e o coloca de volta à posição. O peso menor, controlado por computador, corrige o movimento do peso passivo. Sensores de movimento instalados no edifício dizem ao computador qual a força do terremoto e a que distância o peso maior precisa se mover para manter o edifício ereto. O resultado é uma redução de 65% na vibração. Os engenheiros da Kajima também projetaram um edifício com esqueleto flexível. É chamado de rigidez ativa variável, ou AVS. Primeiro, a demonstração é feita no modelo em escala sem o sistema AVS. O edifício treme violentamente, mas com o sistema ativado, o computador do prédio sente o movimento da Terra e responde em 5 centésimos de segundo. Direciona o sistema hidráulico através da estrutura, contraindo e estendendo alternadamente, permitindo ao edifício flexionar e ajustar sua posição, do mesmo modo que uma pessoa num trem em movimento tensiona e relaxa os músculos para permanecer de pé. Os cientistas japoneses que estudam os terremotos e o pessoal da emergência devem lutar contra muitas manifestações diferentes do Daishin, ou o Grande Terremoto de Tóquio. As forças titânicas liberadas pelos ressentimentos sísmicos da Terra podem atacar de modo a desafiar o engenho da ciência humana.
Não importa o quão preparados nós estejamos, o caos é inevitável. Quando o grande terremoto acontecer, vastas áreas de Tóquio ficarão altamente vulneráveis, já que imensas partes da cidade foram construídas sobre o solo recuperado da Baía de Tóquio, incluindo o chamado Colar Venenoso, a área industrial da Baía, o principal local a sofrer liquefação. A liquefação acontece onde existe uma grande quantidade de água subterrânea e o solo é pouco compacto. Quando as ondas sísmicas de choque atingem a Terra, a água, sendo mais leve, sobe à superfície e transforma o solo em areia movediça. Isto pode fazer os edifícios afundar, rachar e tombar. Kobe já teve uma amostra disso, e em Tóquio existe um potencial para destruição em massa. Se ocorrer assentamento geral do solo durante a liquefação, o que vai ocorrer em grande parte de Tóquio, as linhas subterrâneas, a tubulação de água, as linhas de energia elétrica abaixo e acima do solo serão destruídas. Se a água é uma ameaça básica, o fogo é outra ainda mais mortal. A coisa mais importante aqui é o incêndio que surge logo após um terremoto. Após o terremoto de Kobe, alimentados pelo rompimento de tubulações de gás e linhas de energia caídas, os incêndios começaram por toda a cidade. As bem-intencionadas autoridades, desesperadas em restaurar a energia elétrica para seus 1,6 milhões de habitantes, cometeram um engano trágico. Conseguiram restaurar a eletricidade para metade da população em apenas 90 minutos. Foi um erro. Com a energia voltando, faíscas de fios rompidos iniciaram novos incêndios e a cidade continuou queimando até a manhã seguinte. As estreitas ruas de Tóquio fazem dela uma armadilha mortal. Existe uma porção de fios de eletricidade ao longo dessas ruas estreitas. Os transformadores que ficam nos postes na extremidade das ruas contêm óleo. É provável que se incendiem, já que são a principal fonte de incêndios. Um monte desses pequenos lugares são restaurantes que possuem fornos abertos e isso causa incêndios. Assim, genericamente falando, o fogo é uma grande ameaça. Agora, se você acrescenta a isso o fato das ruas serem tão estreitas que os carros de bombeiros não consigam passar, então é claro que esses incêndios vão ficar fora do controle. Prever um incêndio de um terremoto pode ser uma loteria, mas o Departamento de Incêndios de Tóquio utiliza simulação em computador para uma previsão mais confiável das consequências de um terremoto. Colocam um ponto vermelho no mapa para marcar um incêndio virtual. Os pontos verdes representam construções de madeira. Amarelo significa edifícios com estrutura de madeira e outros materiais, enquanto os azuis mostram edifícios sem madeira. Quando o incêndio fica fora de controle, os quadrados tornam-se brancos, queimados até o chão. Em tempo real, uma destruição dessas proporções levaria cerca de 2 horas e meia. A cidade é mais vulnerável entre as 6 e 7 horas da noite, quando as famílias usam os fogões para cozinhar. Assim, um terremoto nesse horário poderia iniciar milhares de incêndios. Alimentado com as informações sobre o layout da cidade de Tóquio, suas ruas e infraestrutura, o modelo computadorizado prevê como o fogo vai se espalhar. Isso fornece ao Departamento de Incêndios informações críticas sobre onde agir após um tremor. 1.300.000 casas sem água, 8 hospitais sem energia, 300.000 pessoas desabrigadas. De volta a Los Angeles, o EPDAT, ou Ferramenta de Avaliação Imediata de Danos Pós-Terremoto, é um avançado programa projetado para resposta emergencial. Ao invés de esperar que as informações passem através de linhas de comunicação interrompidas, o EPDAT emite uma avaliação instantânea, fornecendo estimativa de perdas, provável número de mortos e feridos e prováveis danos à infraestrutura. O que você está vendo é o cenário de um terremoto de 6,7 na região da falha Newport-Ingold. Para um terremoto dessa magnitude, os danos estimados custariam ao distrito de Los Angeles algo entre 25 e 42 bilhões de dólares. As mortes poderiam atingir cerca de 900 pessoas, enquanto 160.000 ficariam desabrigadas. O EPDAT pode até mesmo indicar quais edifícios têm maior probabilidade de cair e onde as pessoas feridas poderiam ser enterradas vivas. Terremoto de Kobe. Pessoas resgatadas com vida. Quando o desastre ocorre,
As equipes de resgate falam das 24 horas vitais após um terremoto. Esse é o período em que há maior chance de resgatar os sobreviventes dos escombros. Alguém aí? Pode me ouvir? O Corpo Internacional de Resgate da Grã-Bretanha, ou IRC, é uma equipe pequena, mas de elite, treinada para lidar com todos os tipos de desastres. Minutos após chegarem à cena, eles estabelecem uma base de campo de onde podem se comunicar entre si e com o mundo exterior. Tem uma variedade de equipamentos e tecnologia à disposição para ajudá-los em seu único objetivo: salvar vidas. Uma câmera de fibra ótica conectada a um cabo flexível permite à equipe enxergar dentro de prédios desmoronados. Ela pode também dar uma indicação sobre a condição física do sobrevivente e o melhor método de resgatá-lo. Para o IRC, COB foi o 9º e mais recente esforço de salvamento em terremoto. Por causa da quantidade de destroços, geralmente a equipe de resgate ouve os sobreviventes antes de poder vê-los. Sensores ultrassônicos colocados no topo de uma estrutura destruída podem captar a mais leve batida de dedos ou arranhar de unhas muitos metros abaixo da superfície. O cenário do pior caso avalia que 150 mil pessoas podem morrer num terremoto de magnitude 8.0 e 200 mil ficariam feridos. O prejuízo da catástrofe, mais de $1 trilhão. Para enfrentar esses custos astronômicos, o Japão pode não ter outra alternativa a não ser liquidar seus recursos na forma de investimentos estrangeiros, o que poderia retirar do mercado bilhões em ações e possivelmente deflagrar uma recessão global. Não sabemos quando ele virá. Talvez amanhã ou daqui a 100 anos. Mas virá. Mesmo sabendo que esta é muito mais perigosa do que outras cidades grandes do mundo, talvez até seja a mais perigosa de todas, mas é aqui que estão as nossas vidas. Os cientistas estão usando a tecnologia do melhor modo possível para fazer a balança pender em nosso favor. Mas, em se tratando de terremotos, o ser humano está lutando contra uma força planetária que é toda poderosa. Se a natureza vai voltar a atacar, não sabemos. Tudo o que se pode fazer é estar preparado para o grande terremoto.